Você já parou para pensar que Deus pode fazer muito mais do que você já pediu em oração? Mais do que você já imaginou em seus pensamentos mais profundos? Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos dizem assim: E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Essas palavras não são apenas bonitas, são poderosas. Elas nos lembram que o Deus a quem servimos não está limitado ao que podemos enxergar, entender ou controlar. A Bíblia de Jerusalém traduz assim: aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Essa glória que Paulo menciona é a razão da nossa existência. Glorificar a Deus é mais do que cantar, é mais do que frequentar um culto, é um estilo de vida, é uma decisão diária, é reconhecer que sem Ele não há sentido, não há força, não há direção. O salmista entendia isso profundamente quando clamava: Volta-te, Yahweh, liberta-me, salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti, quem te louvaria no Sheol. Salmo 6, 5, 6. Ele sabia que a vida só tem valor se for para glorificar ao Senhor, e foi isso que Cristo veio nos devolver, com sua vida, sua morte e sua ressurreição. Jesus nos reconectou com o Pai, como está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e verdade. João 1, 14. Ele não apenas nos salvou, ele nos fez filhos novamente. Ele nos deu identidade e nos ensinou a amar uns aos outros como ele nos amou. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 35. E mais ainda, Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, conclui a obra que me encarregaste de realizar. João 17, 5. E depois disso ele declarou: Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um como nós somos um. João 17, 22. Essa glória não é nossa, mas foi compartilhada conosco. Ela nos une, nos transforma e nos leva a viver não mais como inimigos de Deus, mas como filhos amados. Como diz Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Essa proximidade não é privilégio de poucos. Deus não faz acepção de pessoas. A graça é derramada sobre todos, sem distinção. Efésios 6, 6, 9 nos lembra disso, que devemos servir e viver com temor, sinceridade e amor, reconhecendo que o Senhor trata a todos com justiça e misericórdia. Bom dia, sim. Bom dia a você que acordou e decidiu ouvir esta palavra. Bom dia à sua alma, que precisa se lembrar de quem é. Você foi comprado por um alto preço. Jesus desfez o escrito de dívida que estava contra nós, como diz em Colossenses 2, 14 e 15, e nos deu paz, não só aos judeus, mas a todos. Efésios 2, 14 e 18 declara com firmeza que ele derrubou o muro de separação e nos fez um só povo, reconciliado com Deus. Por isso, hoje, glorifique ao Pai, não apenas com palavras, mas com sua vida, com seus pensamentos, com suas decisões, com sua fé. Romanos 8,30 diz: E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Você foi incluído nessa promessa. Você é parte da igreja que dá glória a Deus por meio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Maranata. Aleluia. Efésios 5, 1, 20 nos chama a viver como filhos da luz.
e que cada passo nosso seja para glorificar aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Amém. Estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você já se sentiu incompleto? Já olhou para a sua vida e teve a sensação de que está longe do que deveria ser? Como se algo dentro de você ainda estivesse sendo moldado, construído, curado? Pois eu quero que você guarde uma certeza no seu coração agora. Deus não começou algo em você para deixar pela metade. A obra que Ele iniciou na sua vida, o processo de transformação, de amadurecimento, de cura e salvação, vai ser concluído, não pelas suas forças, não pelo seu desempenho, mas pela fidelidade daquele que prometeu, o próprio Deus. Filipenses 1:6 nos lembra dessa verdade poderosa. Estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Paulo escreveu essas palavras a uma igreja que ele amava. Ele estava preso, mas sua fé estava solta, viva, ardente. E mesmo encarando limitações humanas, Paulo via algo maior. Um Deus que age no invisível, nos bastidores, e não falha. Essa promessa também é para você. Você que começou a caminhar com Jesus e se pergunta se vai conseguir permanecer. Você que caiu, se frustrou e pensa em desistir. Você que sente que está andando em círculos, sem progresso. Ouça isso, a obra é dele e ele vai terminar. Lembra de Isaías 55:11? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito aquilo para o qual eu a enviei. O que Deus declarou sobre você vai se cumprir. Talvez hoje você esteja cansado, talvez não veja sinais de mudança, mas Deus não é como o homem. Ele não abandona projetos inacabados. Ele é o oleiro e você, o vaso. Às vezes, ele quebra, amassa, refaz, mas nunca joga fora. Jeremias 18:4 diz: "E o vaso de barro que o oleiro estava fazendo se estragou nas suas mãos. Então ele o refez, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer." Se algo em você se partiu, ele está refazendo. Se sua fé esfriou, ele está reacendendo. Se você se desviou, ele está chamando de volta. Você não é um caso perdido. Você é um processo em andamento. E Deus tem um plano detalhado, eterno e perfeito. Em Romanos 8:28-29 está escrito: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho." Ou seja, ele não apenas te chamou, ele te formou para se parecer com Jesus. E isso é obra dele, não sua. Mas atenção, esse processo exige entrega, não é passivo, não é automático, é uma parceria entre o céu e o seu sim. Deus trabalha com quem se dispõe. Ele não força, mas convida. Como Jesus disse em Apocalipse 3:20, "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Você já abriu essa porta? Você tem deixado Deus continuar aquilo que ele começou? Talvez você pense que estragou tudo. Talvez ache que pecou demais, se afastou demais, falhou demais. Mas ouça o que está em 2 Timóteo 2:13. "Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo." Isso não é permissão para viver como quiser, mas é esperança para quem se arrepende e quer voltar. Deus é fiel, Deus é constante, Deus termina o que começa, e mesmo que o tempo passe, mesmo que você não veja os frutos hoje, mesmo que pareça que nada está acontecendo, confie.
Como está em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. O tempo de Deus nunca atrasa. Ele continua trabalhando em silêncio, por dentro, onde ninguém vê. E no momento certo, Ele vai mostrar o que estava construindo dentro de você. Bom dia, você é uma obra-prima em construção, e o Mestre não desistiu de você. O autor da sua fé vai escrever até o último capítulo. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, se Ele começou, Ele vai terminar. Maranata, o Senhor Jesus está voltando. Aleluia. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está trabalhando. Você já se sentiu pequeno diante do mundo? Já olhou ao redor e teve a impressão de que as trevas estão vencendo? Que o mal fala mais alto? Que a mentira se espalha mais rápido? Que a violência cresce e que a fé parece estar sendo sufocada? Mas ouça o que a palavra de Deus declara com toda a autoridade. Filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. 1 João 4:4. Essa promessa não é simbólica, é real, é viva. É o próprio Espírito de Deus habitando em você, que te capacita, te sustenta e te dá autoridade espiritual sobre tudo aquilo que se opõe ao reino dos céus. Jesus mesmo afirmou em João 14:16-17, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Sim, o Espírito Santo é o selo da nossa identidade em Deus. Enquanto o mundo é guiado pelas aparências, pelos desejos, pelas vaidades, nós que nascemos de novo, não andamos por vista, mas por fé. Não seguimos o espírito do erro, mas o espírito da verdade. Desde os primeiros dias do ministério de Jesus, ficou claro que ele veio para confrontar diretamente o reino das trevas. No deserto, ele venceu Satanás com a palavra. Na sinagoga, expulsava demônios com autoridade, e nos evangelhos denunciava os falsos profetas que ensinavam mentiras como se fossem verdades. Hoje, esses mesmos espíritos ainda atuam no mundo. Mas os que pertencem a Cristo têm discernimento, têm poder, têm uma luz que o mundo não pode apagar. Como diz em Colossenses 1:13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você entende o que isso significa? Você foi arrancado das trevas. Você foi separado, consagrado, escolhido por Deus para andar em luz. O mundo pode tentar te enfraquecer, mas não pode te destruir. Pode te perseguir, mas não pode te parar. Porque maior é aquele que está em você. E se por algum motivo você se sente fraco hoje, cansado, desanimado, lembre-se do que Paulo escreveu em Romanos 8:11. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você não está só. Nunca esteve, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando a luta é grande e a voz do inimigo grita tentando intimidar. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, a vitória, a vida em abundância. O apóstolo João continua em sua carta dizendo: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4:6. Você consegue perceber? Você tem um diferencial, discernimento. Enquanto o mundo vive confundido, você tem clareza. Enquanto muitos são guiados por sentimentos e enganos, você é guiado pela verdade, porque a verdade habita em você. Filho, filha, não tema os falsos profetas, não tema os rumores de guerra, não tema as trevas deste mundo.
pois maior é o Espírito que está em você do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 37 e 39 encerra com um grito de vitória. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então levante a cabeça. Você é templo do Espírito Santo. Você é luz neste mundo. Você tem a presença de Deus dentro de você. E isso é maior do que tudo o que há lá fora. Bom dia! O Senhor Jesus Cristo está voltando. Maranata! Aleluia! Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador e meu Deus. Essa pergunta ecoa nas madrugadas silenciosas, nos dias em que o coração parece pesar o dobro, quando as lágrimas caem sem pedir permissão, quando o sorriso some do rosto e a esperança parece ter se esquecido do caminho de volta. É nessas horas que o salmista nos alcança com sua dor e sua fé. Ele não nega o sofrimento, ele não finge alegria, mas ele escolhe esperar, não em si mesmo, não nas circunstâncias, mas em Deus. Talvez você esteja enfrentando uma dor que ninguém vê, um medo que te paralisa, um luto não resolvido, uma ansiedade que sufoca, ou um cansaço de alma que palavras não explicam. E ainda assim, a palavra diz: espere em Deus, porque mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que não se esqueceu de você. Há um Salvador que caminha no vale junto contigo. E mesmo quando você não sente, Ele está. O salmista repete essa frase, quase como um mantra sagrado. Espere em Deus, ainda o louvarei. É como se dissesse, eu ainda não vejo a luz, mas ela virá. E quando ela chegar, minha alma vai cantar de novo. Em Lamentações 3, 21, 24, Jeremias, outro homem quebrantado pela dor, declarou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo no meio da ruína de Jerusalém, ele escolhe lembrar da fidelidade de Deus. Ele espera, porque Deus nunca falha. Isaías 40, 31 nos relembra com ternura e firmeza. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A alma abatida, quando espera em Deus, não permanece no chão. Ela é levantada, renovada, reerguida pelo próprio Espírito de Deus. Jesus também conhece a dor da alma. No Getsemane, ele declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. O próprio Filho de Deus, em carne, experimentou a tristeza mais profunda, mas ele não fugiu. Ele orou, ele esperou e foi fortalecido. Se o próprio Jesus passou por isso, você não precisa se envergonhar de sentir tristeza. Não precisa se culpar por se sentir abatido. A alma ferida não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Mas a alma que escolhe esperar em Deus, essa alma encontrará força para continuar. Então, se hoje sua alma está ferida, espere. Mesmo que tudo esteja silencioso, mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, mesmo que a noite esteja escura demais, espere em Deus. Ele é especialista em transformar prantos em dança, cinzas em coroa, lamento em alegria. O Salmo 35 nos dá essa esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não, essa dor não vai durar para sempre. Não, você não vai viver nesse vale para sempre. Sim, você vai louvá-lo de novo. Sim, sua alma vai sorrir outra vez. Espere em Deus, ainda voltará a louvá-lo, porque Ele é
seu Salvador e o seu Deus. O Senhor reinará sobre toda a terra. Zacarias 14:9 diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Feche os olhos por um instante. Imagine um mundo onde toda dor cessou, onde toda lágrima foi enxugada, onde não há mais guerra nem escuridão. Um mundo em que um único nome reina absoluto, Yahweh, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse não é apenas um sonho, é uma promessa, uma certeza, uma profecia viva, e você faz parte dela. Desde os tempos antigos, o coração do homem clama por justiça, clama por direção, clama por um rei que governe com verdade e amor. E a Escritura ecoa essa esperança. O Senhor, não um governante humano, não um sistema político, mas o próprio Criador, reinará sobre toda a terra. Ele não será um entre muitos. Não haverá divisões nem religiões em guerra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Isaías também viu esse dia chegando. Em Isaías 9, 6, 7, ele declara: E o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. É esse rei que esperamos, é esse Senhor que adoramos, aquele cujo nome está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia nos mostra que desde o princípio, Deus sempre teve um plano: restaurar a criação, reconciliar o homem e estabelecer seu reino eterno. Ele não deseja apenas reinar sobre nações, mas sobre corações, o seu coração. Em Apocalipse 11:15, ouvimos o som de trombetas no céu e uma voz poderosa que proclama: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você consegue sentir? O céu vibra com expectativa, e nós, aqui na terra, caminhamos a passos firmes rumo a esse dia glorioso. Mas talvez você olhe à sua volta hoje e veja caos, dor, dúvidas. Talvez se pergunte: se o Senhor vai reinar, por que tudo parece tão quebrado? Lembre-se, a promessa não falha. Como diz Abacuque 2:3, a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, certamente virá e não tardará. Enquanto esse dia não chega, o Senhor já quer reinar dentro de você. Quer governar sua mente, acalmar seu coração, dirigir seus passos, pois antes de ser rei da terra, ele quer ser rei da sua vida. O Salmo 103:19 diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo. Nada foge ao controle dele, nem sua dor, nem seu passado, nem seu presente, nem mesmo aquilo que você ainda não entende. Ele governa com misericórdia, com justiça, com amor. E por isso, podemos descansar, podemos confiar, podemos esperar, com os olhos no alto, os pés firmes no chão e o coração ardendo de esperança. Em Filipenses 2, 10, 11, lemos: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá dúvida, não haverá confusão. Todo o universo reconhecerá: o Senhor reina. Zacarias viu o fim, viu o dia em que todos os reinos cairão, e apenas um nome será exaltado. E esse nome é o que te sustenta hoje. Esse nome é o que te protege quando você ora. Esse nome é o que te levanta quando o mundo te derruba. O nome do Senhor. Hoje talvez muitos se levantem contra ele. Talvez muitos zombem, neguem, persigam, mas chegará o dia, e está mais perto do que imaginamos, em que o Rei virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Como ele mesmo prometeu em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória.
E nós, os que cremos, nos regozijaremos, porque o nosso Rei virá para restaurar, julgar e fazer novas todas as coisas. Zacarias 14:9. Não é apenas um versículo, é um grito de vitória. É o som de trombetas anunciando o fim das trevas. É a certeza de que o reino de Deus triunfará. Então, mesmo que o mundo grite, mesmo que a alma se abale, mesmo que a escuridão tente sufocar sua fé, espere no Senhor, confie no Rei, viva como cidadão de um reino eterno, porque no fim, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Amém. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 18, 19. Quantas vezes você já olhou para trás com dor, arrependimento ou saudade? Quantas vezes o passado tentou gritar mais alto do que a esperança do seu amanhã? Deus hoje te convida a uma mudança de olhar, uma mudança de coração, porque há um novo caminho sendo traçado, mesmo que agora você só enxergue poeira, silêncio e um coração cansado. Isaías fala ao povo de Deus que estava cativo, ferido, desacreditado, e mesmo assim o Senhor diz: esqueçam o que se foi. Não porque o que passou não tenha doído, mas porque Deus não está limitado ao que passou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, agora promete abrir um caminho no deserto. Ele não precisa de terra firme para te conduzir. Ele faz estrada onde não existe estrada. Você consegue perceber? O novo já está surgindo, ainda invisível aos olhos talvez, mas já está florescendo no invisível. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo nos lembra: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus é especialista em recomeços. Quando tudo parece seco e morto, Ele envia a vida. Quando tudo parece perdido, Ele sopra a direção. Quantas vezes você orou pedindo uma saída? Quantas vezes você chorou em silêncio esperando que algo mudasse? Hoje, a resposta do céu para você é: estou fazendo algo novo. Pode não ser como você imaginava, pode não vir do jeito que você esperava, mas vai vir, porque Deus é fiel. Mesmo no meio do caos, Deus faz nascer esperança. Em Salmos 35 está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez hoje seja o início da sua manhã. Deus nunca te esqueceu, nunca deixou de trabalhar nos bastidores. Ele é o Deus que transforma o deserto em jardim, o pranto em dança, o cativeiro em liberdade. O que te prende ainda ao passado? Uma culpa, uma decepção, uma perda, uma traição? Deus está te chamando para andar olhando para frente, porque o que Ele tem preparado é maior do que o que você perdeu. Em Filipenses 3:13-14, Paulo declara: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Esse é o seu chamado hoje: prosseguir. Você pode não entender agora, mas Deus entende. Você pode não enxergar, mas Ele já preparou os rios no seu ermo. Apenas confie, espere e continue crendo. Isaías 43:18-19. Não é apenas uma promessa, é um convite a parar de viver das memórias antigas e começar a viver no novo que Deus está derramando. Você consegue sentir? O chão seco está começando a vibrar. A fonte está começando a jorrar. O caminho começa a se desenhar diante de você. E quem anda com Deus nunca fica parado por muito tempo. Por isso levante-se, sacuda a poeira, respire fundo e diga com fé: eu creio no novo de Deus para minha vida, porque Ele está agindo agora. Amém. Olá, família! Que bom ter você aqui hoje. Vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e tocantes da Bíblia? João capítulo 13, versículo 14. Uma lição de humildade que mudou a história. Imagina só,
Jesus, o Filho de Deus, ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. Parece surreal, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E não foi por acaso. Era a última noite antes da crucificação, e Jesus queria deixar um exemplo que jamais seria esquecido. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Uau! Que declaração poderosa! Mas o que isso significa para nós hoje? Vamos pensar juntos. Naquela época, lavar os pés era tarefa de servos. As pessoas andavam em estradas empoeiradas, com sandálias, e seus pés ficavam muito sujos. Era um trabalho considerado humilhante. Mas Jesus, o Rei dos Reis, fez questão de realizá-lo. Sabe aquele colega de trabalho que sempre te irrita? Ou aquele familiar que você mal consegue tolerar? Jesus está nos ensinando algo revolucionário aqui. Ele não está apenas falando sobre, literalmente, lavar pés. Está nos mostrando como devemos nos relacionar uns com os outros. Servir não diminui ninguém. Pelo contrário, Jesus estava no topo da hierarquia espiritual e escolheu se rebaixar para nos ensinar. Ele poderia ter dado uma palestra sobre humildade, mas preferiu demonstrar na prática. Às vezes, as maiores lições não vêm de palavras, mas de ações. E tem mais. Perceba que Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Sim, todos, incluindo Judas, que ele sabia que iria traí-lo. Que nível de amor é esse? Que exemplo de perdão e serviço incondicional! Você já parou para pensar como seria diferente se aplicássemos esse princípio em nossa sociedade hoje? No trabalho, na família, na igreja, nas redes sociais? Imagina se, em vez de buscarmos ser servidos, procurássemos formas de servir? Mas calma, não é para ser capacho de ninguém. Jesus não estava ensinando submissão cega, mas sim amor em ação. Ele mesmo confrontou injustiças e falou verdades duras quando necessário. O que ele nos mostra é que verdadeira grandeza está no serviço voluntário, movido pelo amor. E sabe o que é mais incrível? Quando praticamos esse princípio, algo extraordinário acontece. Nossa perspectiva muda, nossos relacionamentos se transformam. Descobrimos uma alegria que vai além do sucesso material ou do reconhecimento social. Pensa comigo, quantas vezes deixamos de ajudar alguém porque achamos que está no abaixo da nossa posição? Quantas oportunidades de fazer a diferença perdemos por orgulho ou preconceito? Jesus virou a lógica do mundo de cabeça para baixo. Numa cultura obcecada por status e poder, ele mostrou que a verdadeira liderança se manifesta no serviço. O verdadeiro amor se demonstra na disposição de fazer o que ninguém mais quer fazer. E não para por aí. Esse exemplo nos desafia a repensar nossa definição de sucesso. Será que estamos correndo atrás das coisas certas? Será que nossas prioridades estão alinhadas com esse princípio revolucionário? Vou te fazer um convite. Que tal começarmos hoje mesmo? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um gesto simples, ajudar um colega sobrecarregado, ouvir alguém que está passando por dificuldades, perdoar aquela pessoa que te magoou. Lembra que mencionei Judas? É impressionante como Jesus, mesmo sabendo da traição, continuou amando e servindo. Isso nos ensina que nosso serviço não deve depender da resposta do outro. Servimos porque é o certo a fazer, porque é o que Jesus nos ensinou. E tem um detalhe importante. Jesus fez isso pouco antes da sua morte. Era como se dissesse: olha, isso é tão importante que quero que seja uma das últimas lições que deixo para vocês. Se Jesus deu tamanha importância, não deveríamos fazer o mesmo? Sabe o que mais me impressiona? É como esse princípio é atemporal. 2000 anos depois, continua sendo revolucionário. Num mundo cada vez mais individualista, escolher servir é um ato de revolução silenciosa. Mas atenção, não é para ser um peso, uma obrigação. Jesus nos mostrou isso com alegria, com amor. Quando entendemos verdadeiramente esse princípio, servir se torna um privilégio, não um fardo.
E aí, o que você acha? Como podemos aplicar esse princípio hoje? Como podemos lavar os pés uns dos outros em nossa realidade atual? Quero muito ouvir sua opinião. Deixa nos comentários como você pretende colocar esse princípio em prática. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos fazer a diferença, um ato de serviço de cada vez. Muito obrigado por estar aqui hoje. Que Deus abençoe sua semana e nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis 2:3. Você já parou para pensar por que o descanso foi a primeira coisa que Deus abençoou e santificou? Antes de abençoar o homem, antes de instituir o casamento, antes mesmo de qualquer mandamento, Deus abençoou o descanso. Gênesis 2:3 nos convida a voltar ao princípio, a um tempo sagrado separado, um momento de pausa. Não porque Deus estava cansado, mas porque Ele queria ensinar algo profundo. O descanso também é sagrado. Deus havia criado os céus, a terra, o mar, as estrelas, os animais e, por fim, o ser humano. Tudo era perfeito, mas no 7º dia Ele fez algo diferente. Ele parou. E naquele ato Deus nos ensinou que a vida não é só produzir, correr, conquistar. Existe uma santidade no cessar. Em Êxodo 28:11, Deus relembra o povo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É como se ele dissesse, lembra-se de onde você veio, do Criador, do descanso. E essa pausa não é apenas física, ela é espiritual, emocional e existencial. O descanso que Deus preparou no Gênesis é uma profecia viva de algo maior. Em Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o descanso. Ele é o 7º dia encarnado. Enquanto o mundo corre para conquistar, o Filho de Deus convida para um lugar de paz. Um lugar onde a alma pode respirar e o coração pode se reencontrar com o seu Criador. Em Hebreus 4:9-10, a palavra diz, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras. Isso é mais do que um sábado semanal. É viver numa confiança diária de que Deus é suficiente. Vivemos em uma geração exausta. Gente que trabalha sem parar, que nunca desliga a mente, que está sempre ligada no modo fazer. Mas Deus nos chama de volta ao modo ser. Voltar a contemplar, a agradecer, a descansar nele. Se o próprio Criador separou tempo para parar, quem somos nós para negligenciar isso? O descanso é um ato de fé. É dizer, Senhor, o mundo não depende de mim, depende de Ti. Hoje Deus está nos chamando de volta ao jardim, ao silêncio, à paz, ao tempo sagrado. Gênesis 2:3 é um lembrete eterno. O descanso não é uma pausa na bênção, é a própria bênção. E toda vez que você descansa em Deus, você declara, Tu és meu Criador, eu confio em Ti.